Fala pessoal, nosso episódio 11 da nossa retrospectiva aí de 2021 foi os nossos últimos 3 convidados. O André Ribeiro, que é empresário da área de comunicação, então vocês vão conhecer um pouco da história dele de superação, de inspiração. O Dr. Edmar Maciel, que foi o coordenador geral da pesquisa da tilápia, que tem muito para falar com a gente sobre esse assunto que foi desenvolvido, está sendo desenvolvido aqui no estado do Ceará. E o Ricardo Petral, um grande empresário aqui do segmento de metal mecânico, metalúrgica, né, do estado do Ceará, que foi presidente do CIMEC, uma pessoa que eu gosto muito, amigo pessoal, e tem muita história bacana aí para contar para vocês. Então não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e encaminhar para os amigos. Sexta-feira o governador dá a nota e diz, vamos fechar tudo, vamos começar tal, e eu cheio de coisa para entregar, e a pau não vou fechar não. Vou ficar aberto, vou ficar aqui na moita, eu vou abrir. Quando nós chegamos, segunda-feira, abrimos sossegadinho, liberei escritório, liberei quem não precisava trabalhar, deixei home office, e algumas pessoas que mais ou menos voluntariamente disseram que ia, voltamos a trabalhar. 9 horas da manhã, chega a polícia por denúncia lá, tem que fechar. Mentira, foi mesmo, cara. E eu fui explicar, olha, não posso fechar porque as máquinas de pressão tem a cabeça à base de solvente. Para você fechar uma máquina daquela, não é desligar na tomada, tem que botar em solvente, esperar para poder desligar a máquina sem danificar uma cabeça. Fui para minha sala, botei a mão na testa e disse, puta que pariu, o que é que eu vou fazer? Aí meu filho olhou para mim e disse, por que a gente não faz o face shield, que a gente se torna essencial? O face shield é aquela máscarazinha que prega aqui e vem com um acrílicozinho na frente, o PSzinho cristal na frente. Aí fizemos 50 face shield. De teste? Não, fizemos só para fazer o migué. O migué. O advogado diz, não adianta só tu fazer, tu tem que vender, para dizer que tu já está vendendo. Aí uma empresa comprou da outra, vendi 50 para mim mesmo. Só que eu achei bonito. Filmei e postei no Instagram. Começaram a pedir. No final da noite eu tinha vendido 200 face shield. Foi mesmo. Foi. Dia seguinte, cheguei cedo, fiquei esperando a polícia de novo. Quando a polícia chegou, eu disse, não, a gente se tornou essencial, tá aqui, ó. Aí o cara, realmente, pode trabalhar. Aí logo em seguida, a gente teve a ideia de fazer o totemzinho de álcool gel. E o negócio estourou, mas estourou de um jeito. Tu vendeu quantos totem daquele? A última vez que a gente contou, porque ainda continua vendendo. Hoje, se chegar lá no escritório, hoje você vai ver uns 30, 40. Eu acho que passou uns 40 mil bichos desses. 40 mil? Foi. Caraca, bicho. Foi. Vendeu para fora, né, também? Porque aí eu fiz a melhor besteira da minha vida. Como o escritório estava fechado, na hora lá eu fiz uma venda para pagar menos, era mil totem. E só para ninguém comprar. Aí eu digo, rapaz, se não botar meu telefone, ninguém vai saber quem fez. Aí eu disse, eu vou botar o telefone no escritório. Quando eu fui botar o escritório, o escritório está fechado. Aí peguei o meu telefone e o telefone da minha mulher e botei no totem. Cara, ele virou telefone público. Eu acordava de manhã, tinha 700 pedidos de WhatsApp, não sei o quê. De madrugada o povo ligava. Eu quero um totem, eu quero não sei o quê. Foi muito bom. Foi uma tacada. Uma virada. Foi uma virada. E, por exemplo, na época, o crédito cortou, né? Ninguém tinha crédito. Ninguém prestava dinheiro, até porque... E eu estava rodando, girando. Como todo mundo queria o totem, e tudo... Eu também não conseguia comprar matéria-prima se não fosse à vista. Todo mundo queria à vista. Eu digo, eu só vou vender o totem à vista. Então eu fiz caixa. Só vendia à vista, totem... E o negócio explodiu. E a gente trabalhou bem o ano da pandemia. Não parou um dia. A gente não parou um dia, trabalhava de segunda a segunda. E
o pessoal da comunicação visual, a maioria fechou. E como os ônibus estavam sujos, quando abriu para a gente colar, a gente tinha que trocar as propagandas. E o totem também era essencial, né? O totem também é essencial. Então, como o ônibus estava livre, né? Os ônibus estavam tudo livre, a gente limpava, em vez de limpar, a gente fazia um adesivo e colocava a propaganda do totem. Então, encheu, todos os ônibus eram com totem, vende totem. E botava os telefones de todos os vendedores que trabalhavam, do ônibus, tudo, começou a vender comunicação visual, porque o ônibus não vendia. A gente passou 3 meses sem emitir uma nota fiscal de ônibus. De ônibus, Não tinha gente na rua. 20% da frota rodando. E não tinha gente na rua. É. E não tinha gente na rua. E por conta dos totens e do Face Shield, a gente não fechou e muita gente fechou. Então, muito cliente que não era nosso precisava fazer porque estava funcionando, estava aberto, era essencial, era mercado, era hospital, e a gente começou a atender clientes que a gente não atendia. E ganhou. Acabou quando saiu a pandemia, quando terminou a primeira levada, a gente saiu fortificado. Saiu na frente da galera, né? Foi, saiu um pouquinho na frente e outra coisa. O fato de não parar, tu não tem recomeço, tu continua não tem que botar a bicicleta para andar de novo. Não tem que esquentar o carro. Não tem que esquentar o carro. Porque, por exemplo, as marchas que gastam mais é a primeira, a segunda e a terceira. Depois em diante o carro começa a economizar. Então, foi o caso. Então, na primeira onda, a gente saiu fortalecido pra caramba. Porra, bicho, eu me lembro. Vendeu muito totem lá para as empresas de ônibus. Para todo canto. Não tinha. Todo canto que você chegava, tava lá o nomezinho da gente com supermercado, tudo, supermercado, vendia para fora. Eu mandei totem para Porto Alegre. Eu não sei como é a pessoa comprar um totem de Fortaleza para mandar para Porto Alegre. Caraca, bicho. A gente mandava. O frete foi mais caro. O cara pagava, sei lá, uma baba. Aí gente querendo vender, gente querendo representar. Foi um momento bacana. Porra, bacana. 40 mil totem. Não, ao longo da pandemia toda, né? Mas é muita coisa. É muito. Porque tu não vai conseguir e 40, pague menos para comprar. E quando você. Não, eu digo assim, o pedido a pagamento é 1000, mas você tu tinha, não vai ter 40 você clientes, tinha, sei lá, clientes, 10, 15 no atacado, o resto era tudo varejinho. Era comérciozinho que ligava, eu quero um, quero dois, quero três. E toda vez que você ameaçava a volta, vai voltar, vai abrir. Aí todo compra totem. Aí não abriu. Aí o outro setor compra totem. E era assim, me dá, se for sem nada. E a gente entregava bonitinho, padronizado, com a arte do cara, fazia. Foi tu que fez para a Unimed, não? Fiz da Unimed, fiz a Apivida, fiz um monte. Mas também teve empresas dessas que compravam de 2, 3, né? Porque era quem podia entregar também, no meio do caminho. Teve uma hora que foi quem podia entregar, porque o cara queria abrir e era... Não, tava... Essa história todinha para contar como é que apareceu o outdoor, tá? Até então eu não te respondi. Eu não te respondi o outdoor. Isso aqui foi para te dizer como é o outdoor. Só dar um recado aqui para o pessoal. Pessoal, é o seguinte, quem quiser interagir, depois manda mensagem aí no chat, tá? O chat tá aberto aí. Quem quiser mandar pergunta, curiosidade aí para o André aí, é só mandar aí no chat. Aí quando terminou a primeira levada, a gente estava com um dinheiro em caixa. E eu sempre tive vontade de ter a empresa de outdoor, porque eu acho que fechava o portfólio, né? Eu acho que ia, a cadeia. Eu achava que ia fortalecer mais, porque eu achava que um ia fortalecer o outro, fortalecia o outro. Mas vai puxando também, vai puxando outros setores também, vai puxando daqui a pouco outra. Aí eu falei com um amigo, o Fábio, disse, Fábio, pô, tô doido para comprar, pode ter um cara ali que eu acho que vende. E nessa história nós compramos a Capital Outdoor. Compramos em agosto do ano passado. Eu me lembro da Capital. Eu comprei em agosto do ano passado com acho que 42 placas, 44 placas. Que tinha, né? Compramos para entrar. Terminamos o ano passado, dezembro, a gente estava com 120 placas. Então... Mas isso ainda...
Isso aí contando com a eletrônica também? Não. A eletrônica até então não tinha aparecido, era só outdoor e front. Certo. Aí terminamos um ano com 120 placas, para a gente foi uma vitória. Mas a meta que a gente queria era 200, mas não dava para atingir. E em setembro, tem uma empresa que está formando uma rede nacional de LED, veio para cá, nos convidou para a gente ser sócio no LED. Na época, não tem grana, bicho, eu tô aqui, acabei de fazer um investimento, e um LED é caro pra caramba, né? É caro. O quê? Uns 20 pau aquele bicho? É um cadinho mais. 100 pau. Um LED em pé hoje está na faixa de 300 conto. É mesmo, cara? Ele pronto, em pé, funcionando. É uns 300 e alguma coisa. Caraca, bicho, quase um ônibus. É caro. Mas é bacana pra caramba. Tem retorno mesmo? Cara, tem que trabalhar, né? Por exemplo, a gente que tem um que soma com o outro, que soma com o outro, que soma com o outro, você tem um... Mas tudo dá retorno se tiver trabalho. Não dá para deitar na cama e querer dormir 8 horas. Claro. Não dá para deitar 8 horas. Aquela história, você escolhe... Quando você cria um CNPJ, você sabe que vai perder 2 horas de sono. Então, não tem bom não. Então, a gente foi convidado e quando foi no começo do ano, a gente acabou entrando. Aí... No começo agora, desse ano. Aí compramos 10 LED juntos, né? 5 eu e 5 a outra empresa. E vamos botar 10 LED em Fortaleza. Já instalamos 3, estou instalando o 4º essa semana. Janeiro eu instalo mais um. E eu acho que até março a gente está com 10 instalados aí. Aí vocês alugam os terrenos, né? A gente aluga o terreno. É uma dinâmica completamente diferente do ônibus, porque o ônibus ele trabalha com 30 dias. O outdoor é bissemana. Então, por exemplo, quando você vai vender outdoor, você tem fechamento. Em um mês você tem 2 fechamentos. É como se você tivesse 2 meses dentro de um. Então, para a gente que era acostumado com ônibus, foi uma virada de chave. Demorou para a gente entender a mecânica. Não é fácil, não. E o outdoor eletrônico também é a mesma coisa? O outdoor não. O outdoor eletrônico é mês. Mas pode ser, como ele é uma coisa mais moderna e dinâmica, você pode vender por semana, por hora. Eu posso, por exemplo, de manhã, o cara tem um restaurante, eu posso anunciar o almoço executivo e 4 horas da tarde eu anunciar o happy hour. Então a dinâmica do LED é uma coisa mais... E remota isso? Tudo remoto, tudo internet. 2 minutos você troca. Manda para lá e... Mesma hora, por exemplo. Se o cara me comprar uma campanha hoje até 5 horas da tarde, hoje ainda está no LED. Putz, vai desempregar aqueles cabos que fica colando para não era quando a gente colocou o primeiro LED, aí os funcionários disseram, o senhor vai acabar com os outdoor não, né? É que nem os imbecis que ficam jogando lixo na rua e diz que joga porque senão vai acabar o emprego dos gari. É imbecil demais mesmo dizer isso. Mas tem imbecil que fala isso. Tem demais. O mundo tá cheio de imbecil. Tem demais falando isso, entendeu? E aí... Cara, é evolução tecnológica, bicho. É natural. Não, se você, por exemplo, é como tu disse, para recado, dar retorno, às vezes você não sair do ramo é o retorno. Não, sim, mas pelo menos assim, cara, tem um payback bom, né? Que pelo menos não dê prejuízo. Que a operação do negócio não dê prejuízo, né? O que é interessante é que, como, por exemplo, acaba sendo... É um investimento muito alto, né? Investimento sendo... inicial alto, né? É. E deve ter um custo de manutenção também, bonzinho também, não tem não? Sim. Tudo bem que os teus equipamentos agora são novos e não deve ter esse... É muito da escolha da compra. O nosso, por exemplo, é todo blindado, ele foi feito para aguentar o calorzinho, a chuvazinha daqui, o problema aqui é a maresia. O problema daqui é a maresia. Vai botar um lá na Praia do Futuro, vai? Eu não tenho muita coragem, não. Eu não tenho muita coragem, não. Mas assim, o problema é a maresia. Mas assim, eu acho que o nosso maior valor, puxando aí foi conseguir abrir um leque onde você tem
essa força que uma empresa dá para outra, que passa para outra, que passa para outra e dá um leque bacana. Hoje a gente tem uma equipe para cada empresa. Por exemplo, eu não tenho um comercial só para tudo, eu tenho um comercial para o ônibus, um comercial para o outdoor, um comercial para a comunicação visual. Mas eles falam entre si? Falam entre si. Você pode puxar um cliente para o outro? Pode, falam entre si, tem uma conversaçãozinha aí. E a coisa funciona e está andando. Graças a Deus, estou satisfeito. Mas é bom, né, cara? Uma oportunidade que surgiu num momento de crise, né? Assim, cara, tem muita frase feita para isso, mas você tem a sorte, você tem os equipamentos. De que adianta eu ter tido a ideia e não ter o equipamento que cortasse? Então, tudo casou. Eu tinha um equipamento para poder viabilizar a ideia. Então, você foi no misto. Não dá para dizer, foi competência. Não, teve um misto. É sorte. A sorte de ter os equipamentos, o momento. Então, tudo foi num meio desespero que levou a gente a andar. Entendi. E, de repente, você está lá, a coisa explode. E tu está no meio do olho do furacão, já preocupado, em vez de estar preocupado como sobreviver, como é que vai entregar. Então, no outro dia, e fora todo mundo dizendo que o mundo ia se acabar, que todo mundo ia morrer, que ia morrer 500 pessoas. Que eu sou negacionista, como é que está trabalhando. E o mais interessante é que ninguém pediu para os funcionários, obrigou o funcionário a trabalhar. Os caras pediam para ir. A gente tinha um funcionário, tem um cara que trabalha com a gente, que é gente muito boa, ele já tinha uma certa idade. E eu disse, não, tu fica fora. Cara, ele perguntou o que é que eu tinha contra ele, que eu não queria deixar ele trabalhar. Grupo de risco, né? A equipe é muito boa, pô. Cara, isso aí é porque era muita falta de informação, muito chute naquela época, né? Então, e outra coisa, como é que povo autônomo, cara, como é que aquele cara que... Eu fico pensando naqueles vendedores da Praia do Futuro, como é que os caras botavam comida dentro de casa, bicho? Tem uma história que me deu uma marcada. Como a gente estava trabalhando, a gente precisava, às vezes, de gente. E a gente estava precisando de motorista. A gente botou um anúncio no Instagram, logo depois contratou muito rápido. Passou uma semana, chega uma pessoa na minha sala, pedindo para falar comigo. Aí quando chegou, olha, eu vim pelo emprego de motorista. Achei o cara muito bacana, assim. Bem apresentado. Bem apresentado e tal. Eu disse, cara, a vaga já foi preenchida e tal. Aí comecei a conversar com ele. Aí ele contando a história dele. Ele tinha, há 19 anos atrás, o cara deu uma ré de vida de 19 anos. Há 19 anos atrás, ele saiu do emprego e pegou o dinheiro que ele ganhou da rescisão e comprou uma Topic e começou a fazer transporte escolar. De uma Topic, ao longo do tempo, ele foi para 2, de 2 foi para 3, estava com 3 Topic, segundo ele, transportando 200 e poucos alunos, negóciozinho estabilizado, andando nessa pandemia. Uma Topic dele estava quitada, 2 financiadas. Tentou negociar com o banco, não conseguiu, tomaram as 2 Topic dele. E ele vendeu a primeira Topic dele para poder... Para comer. Caraca. 19 anos, todo equilibrado, as contas tudo em dia. Que pariu. E aí? Como é que ele recupera esses 19 anos? É muito foda, né, cara? Você vê como a vida é um sopro, né, cara? Porque o negócio da noite pro dia derruba tudo que tu construiu numa vida toda. Em contrapartida, a gente saiu fortalecido do negócio. Aí pode ter sido sorte de um, azar do outro. Porque dependendo do segmento, não tinha o que o cara fazer. Exato. Transporte escolar, escola tudo fechada, pô. Quem queria fazer? Não tem. Transporte clandestino ele ia fazer. E clandestino para quem? Se não tinha, ninguém estava circulando. Pois é, então... É difícil, cara, foi muito difícil, né? Ainda tá difícil. Ainda tá difícil. Mas bem melhor, né, cara? Bem melhor do que
aquela época do começo do ano que vem, que era realmente terrível. A gente saía na cidade, a gente pensava que estava vendo aqueles filmes de terror americano. De terror, né, cara? Cidade Fantasma, não sei o quê. Pô, eu me lembro indo para Maranguape, levando... Eu morava ali no Cocó, né, que inclusive tava falando aqui que teu irmão era meu vizinho lá, o Alexandre, né? Eu fazia, cara, 1 hora, bicho, para Maranguape. Normal. Parecia que eu estava indo 40 trabalhar minutos, de madrugada. bicho. Parecia que era de Vai madrugada. fazer 40 minutos, né? cara. Vai fazer 40 minutos, 45 no máximo. Aí você pega, por exemplo, se você for... Você tem história por 2 lados. Você tem história de gente que se deu bem na pandemia. Claro. E onde tem gente chorando, tem alguém vendendo só que lenço. quem se ferrou, se ferrou feio. Não foi assim, pesado. Tem gente valendo. que passou, mas quem se ferrou feio. Valendo. Feio. Não tem um meio termo, não. Tem não. Todo mundo aí sofreu muito, né? Não sei, o pessoal ficava falando que os únicos setores que se deram bem na época, né? No começo da pandemia, quem estava muito bem, farmácia e supermercado. Era. O supermercado foi né? pesado. Porque os caras não fecharam. Tinha um cliente nosso que ele vendeu em 1 semana, o que ele vendia no mês, ele achou que era erro de sistema. Erro do sistema. Aí, na primeira semana, foi uma venda tão na loja dele que ele tomou susto, porque eram os estoques caindo, ele achava que era erro de sistema, porque estava acelerado demais. Putz. Que era, naquela época... A primeira semana, né? Aquela primeira semana foi... todo mundo estocando comida, parecia papel higiênico. Correndo, guerra, filme de guerra. Papel higiênico, estocando comida, todo mundo lá, indo, fazendo uns absurdos no supermercado. Então foi assim, de repente, e você pegar, por exemplo, a rede de restaurante se reinventando da noite para o dia, atrás de embalagem, não sei o que, para virar delivery do dia para a noite, que é restaurante que nunca pensou nem fazer delivery. Não sabia nem que significava delivery, né, cara? Assim, quando você começa a ver a genialidade do empresário, para continuar vivo, cara, é muito lindo. Cara, o empreendedor é vendendo um almoço para comprar janta, né? Cara... E outra coisa, muitas vezes ainda escrachado, né? Assim, ainda tem uma visão de muita gente ruim do vilão, empreendedor, como vilão. Isso é coisa política aí que botaram na cabeça do povo aí, que empresário é capeta, né? Só quer se aproveitar. Porra, se não tiver empresário, não tem emprego. É básico. É uma conta simples. Essa é uma conta de bodegueiro. É a conta mais simples que se pode fazer. Essa é uma conta de bodegueiro. Se você não tiver empresário, você não tem um emprego, meu amigo. Ou você acha que o Estado vai dar emprego para todo mundo? Não vai. Então, pelo contrário, está diminuindo, né? Então, assim, quanto mais empreendedores nós tivermos, mais emprego gerando. Seria o ideal, né? Economia crescendo, mais outdoor, vendendo, mais... Tudo. Então, assim, todos os setores, né? Comida. E assim, nessa época aí, você pegou um exemplo de um cara que tinha um padrão de vida... Tá equilibrado. Bom, o cara né? tava... Tinha 3 topiquezinhos, o cara tá com a vidazinha. 200 alunos, tinha, sei lá, receita 20 mil, sei lá. Não tem, sei lá, conta lá. Mas tava pagando as contas. Tá. E o vendedor... autônomo feirante lá na Praia do Futuro. E o cara que era camelô no centro da cidade. E o cara que era empregado e a empresa quebrou. Que não recebeu a rescisão, que não recebeu o salário, como a gente pegou uns 10 lá, 20, sei lá, que não recebia salário, estava sem receber salário, nada, porque a empresa quebrou. Cara, mas a empresa, raro foi a empresa que não atrasou salário. Coisa mais rara nessa pandemia. Acho que pouquíssimas as empresas que conseguiram... Mas eu não estou nem falando essa, eu estou falando aquela que quebrou não conseguiu pagar o salário de rescisão. O cara ficou do dia para a noite e tinha a vidinha dele tranquila, porque o cara da empresa não conseguiu. Situação foda, né, bicho? Muito... Mas passou, acredito que passou, acho que a gente não vai tirar só a lição, vai, porque agora, se Deus quiser, eu acredito que a coisa agora engrena.
E a responsabilidade, né, cara, assim, tu tem 138 bocas dependendo de ti, né? Então, assim, você vê que, para mim, uma das coisas que a gente pensa, né, como empreendedor é, pô, tem não sei quantos funcionários dependendo, a responsabilidade é gigante. E no momento desse de pandemia, aí você fica com um peso, parece que tu tá com um A380 nas tuas costas. Você é doido, meu amigo, você é doido. E por exemplo, muita gente nunca passou por problema. Tem muita empresa que era totalmente equilibrada, que de repente se viu numa situação que não estava nem acostumada. Como a gente nasceu, agora eu digo, a gente nasceu de sofrimento, a gente estava acostumado, assim, está acostumado a ter drama, mas tinha empresa que sempre foi sanada, o cara pegou um dinheiro X, investiu. Empresa que tinha caixa tudo, e de repente um mês, 2 meses, sei lá. Não, e o cara com caixa, ele para de pagar a conta porque ele não sabe como vai ser o dia de amanhã. Não, e agora, são pouquíssimas as empresas que estavam assim, né, digamos assim. Não. Sanadas. Ninguém, por exemplo. Sanadas assim de empresa, por exemplo. Eu vou te dizer, eu fiquei puto da vida com um jornalista que eu ouvia todo dia esse cara, certo? Eu não ouço mais essa rádio, mas eu deixei de ouvir porque eu fui um pouquinho radical, mas porque foi tão marcante para mim, eu indo trabalhar, né, na rua deserta, né, durante o lockdown, no meu rumo para Maranguape, aí o cara fala, não, e olha que ele é um jornalista, comentarista de economia. Não, mas as pequenas empresas, elas têm caixa para se manter 1 mês, 2 meses. E as grandes empresas têm caixa para 3 meses, não sei o que. Eu digo, cara, filha da puta desse. Desculpa aí. Mas, cara, tá dentro, atrás ali do balcãozinho na rádio, nunca empregou ninguém. Com o dele garantido, na pandemia, trabalhando que de ele casa. Porque vai precisar do jornalista. O cara chegar e falar que as empresas... Pô, bicho, os empresários estão numa crise desde 2015, cara. Tem que lembrar que essa crise de 2015 não tinha sido sanada total. Eu acho que você conta... É ao contrário. Eu acho que você conta nos dedos o que aguenta uma semana. Rapaz, se eu na empresa, o que arrecadava de dia, eu pagava os boletos à tarde. Como é que o cara fala um negócio desse? Eu fiquei muito puto, cara. Mas tem, Fiquei assim, muito puto. Porque sem noção da realidade total, sabe? Ou tinha noção e resolveu dar uma... Não, às vezes o cara quer falar para a plateia, né? O cara quer falar para a plateia. E o pior é que é a plateia que ele acha que está vendo, né? Se ele achasse que não tivesse nenhum empreendedor ouvindo ele... É o que eu estou dizendo. Beleza. Ele quis falar para a plateia, porque ele achava que era dele, mas nem que era dele. Pô, bicho, mas doeu, viu, cara? Doeu isso daí. Doeu muito. Mas assim, a gente ouviu muita aberração. A gente viu muita aberração. A gente viu muita gente criticando gente porque tentou abrir. Você viu loucuras aí de como São Paulo, o cara serrando, não, como é que chama? Soldando porta de loja. A gente viu muita loucura, bicho. Mas graças a Deus, eu acho que a gente tem que tirar aprendizado do momento, porque passou. Se Deus quiser, passou. A gente já sofreu demais, bicho. Agora Total. Cara, a gente passou aqui, fomos logo para as empresas, mas vamos aqui o bate-papo vai e volta, então é tranquilo. Tu falou, onde foi que tu estudou aqui? Só para... Cara, aqui eu estudei no Cristo, minha vida toda. Certo. E... Quando teu pai foi para Recife, vocês continuaram morando aqui? Não, a gente morou aqui meses, aí depois nós fomos para Recife. Certo. A gente se mudou para Recife. Em Recife eu estudei no... Ele foi na frente, aí depois... Ele foi na frente alguns meses, depois a gente foi. Em Recife eu estudei no... Acho que é Colégio Santa Maria. Não tenho muita certeza, não, é Colégio Santa Maria. Aí passei no vestibular para Economia, fiz Economia, mas não terminei a faculdade. E minha vida... Tu terminou lá, tu fez lá a faculdade? Não, eu vim para cá com 15 anos. Voltei para Fortaleza com 16 anos. Foi 2 anos só que meu pai passou lá. Eu fui com 14 e voltei com 16. 16, certo. Não, fui com 12, 13 e voltei com 14, 15, porque eu fiz os 15 anos aqui. Meus 15 anos eu me lembro que eu fiz aqui em Fortaleza. Então eu devo ter ido com 12, voltei com 14. 15. Entendi. E aí tu já fez faculdade aqui? Eu fiz faculdade aqui na Unifor, mas não terminei.
Não terminei. Porque tem horas, né, bicho, que o cara assim, fica aperreado para lidar com isso. Não é, você, por exemplo... Mas dá para... Na época, estava em televisão, estava trabalhando na televisão, estava com a lanchonete, não sei o quê, então era uma vida corrida. Eu saía de um expediente e ia para outro. Não deu para encaixar a faculdade. Mas assim, é uma coisa que é engraçada, porque durante muito tempo eu tive o trauma de não ter terminado a faculdade. Eu tinha um trauma danado de não ter terminado a minha faculdade. E há uns 4, 5 anos atrás, minha mulher me deu um presente. Qual foi? Na escondida da noite, sem falar comigo, ela falou ia ter um curso aqui, um MBA da COPEAD. Ela falou com o reitor da COPEAD e conseguiu me matricular, eu e ela para fazer o MBA e eu como ouvinte. Tu fez o MBA como ouvinte? Fiz o MBA como ouvinte. Cara, foi uma experiência para mim que tirou todo o trauma de eu não ter a faculdade. Porque foi uma experiência maravilhosa. Maravilhosa mesmo. O MBA, o aprendizado, você vê que você não deve nada porque não tinha terminado a faculdade. Para mim foi um trauma jogado fora. Foi formidável. Foi formidável. Mas ficou com vontade de voltar a fazer faculdade? Cara, faculdade eu não tive não, mas fazer outros cursos eu tenho. Só que quando eu penso em fazer, dá uma preguiça danada. Estou esperando ela me presentear de novo. Ela tá ouvindo aí, daqui a pouco ela diz, ouviu aí, né, Carla? Uma indireta direta. Esperando ela me presentear de novo. Não, mas também o MBA, o bom também é a interação com a galera, né? É o melhor. Porque você aprende muito, né? E você trocando vê, figurinha. E cá para nós a gente vê hoje, eu não vou, por sorte eu não era o mais velho da turma, tinha 1 ou 2 no mesmo top de idade. Mas tinha muita gente nova. E você vê a preparação desse pessoal hoje, bicho, é uma coisa absurda. Os caras novos com muita bagagem, bicho, muita bagagem. Muita bagagem. É uma geração muito, muito bacana que tá saindo agora. Gente com bagagem de muito custo nas costas, muita vontade, muito sangue no olho, tudo brigando para estar em empresa grande. Eu acho que uma coisa que contribui, cara, isso aí, sabe o que é? Que hoje em dia a galera tá casando muito mais tarde, né? E aí eles estão investindo mais esse na é um ponto negativo também. meu, que eu casei com 20 anos, né? Pois então, cara, mas assim, é negativo. Eu, particularmente, eu acho que é positivo. Por quê? Porque eu acho que boa parte do que eu fiz foi porque eu tinha uma família por trás para poder. Eu não sei se eu teria a mesma garra de correr atrás se eu estivesse trabalhando para a cachaça do final de semana. Eu não sei como é que se a minha reação seria a mesma. Bem, eu, por exemplo, também fui pai novo. Fui pai com 23. Não, 25. Ganhei de por 5 anos. Pronto, fui pai com 25, casei aos 23 e aos 27 tive meu segundo filho, né? Por sinal, um beijo para eles aí, Catu e Kaique, que chegaram hoje aí, estavam morando fora, vieram passar as férias comigo. E eles, cara, assim, tem 14 e 12 anos. Mas, bicho, filho pra gente... eu sei que é um paizão, então, assim, filho é combustível. Eu acho. É combustível. Eu acho. É combustível e assim, pra gente, é gasolina pódio. Entendeu? E é engraçado, por exemplo, eu tive um upgrade no meu tanque, né? Porque no meio do caminho eu ganhei, além dos filhos, eu já tô com 2 netos. Então, é verdade. Então é um upgrade do tanque. Aí você começa... Mandar um abraço aí pro Vitor, pro Lucas e pro Thiago, né? Um abraço. E os netos? Alice e o Pedro. É do Vitor, É tudo Vitor, tudo Vitor. Alice e o Pedro. A Alice é a que tem 6, é? 6, Rapaz, eu vi uma foto tua uma vez lá no Mandaram, acho que era um aniversário, eu acho que era o Pedro, que era bebezinho. Acho que não foi aniversário, foi os 50 anos. Foi os 50 anos, foi. Foi no meio da pandemia. Foi.
Foi, exatamente. Eu acho que ele era bebezinho, né? Ele estava com 2 anos a menos, estava com 2 anos ali. 2 anos, né? E agora é vovô. Vovô. E é mais combustível agora? É mais combustível. Porque é o seguinte, cara, você começa a ver diferente, porque você tem um filho e o neto você não pode estragar. O pai tem que endireitar. Então é uma coisa diferente do pai. É um amor diferente. É uma coisa mais bacana. Você tem a responsabilidade, mas ao mesmo tempo você não tem a obrigação da responsabilidade. Eu não sei explicar exatamente como é que é, não. Eu não sei, a gente passa pela situação, vendo os nossos avós, nossos pais, por exemplo, estragando os nossos filhos, né? Querendo fazer as vontades. Obviamente é um estragando assim, bom, não estragando de... E fazer as vontades, dar as coisas na mão, alguma coisa assim, tal. E aí a gente fica querendo educar, querendo se conter mais. É o papel do pai, né, cara? Porque o pai, o papel de educar, a responsabilidade é do pai, não é do avô. Não é do avô e não é da avó, entendeu? A não ser que ele ocupe o papel, né? Quando você vê, às vezes, aí o cara passa, outros 500, eu acho que aí é outra moeda. Quando é criado, né, por eles. Eu acho que ele dá uma chavezinha e transforma em filho. E não sei se ainda é a mesma coisa, né? Porque é um filho, mas ainda é um filho que pode fazer mais coisa. Não sei. Tomara que a gente não precise saber. Nem eu. Não quero, de jeito nenhum. O Corra é legal, macho. O Corra boa é filho, né? E me diz uma coisa, então, como é que tá a questão aí tem algum plano aí de outro negócio dentro da cadeia aí? Não, assim... Tu não pode montar agência de publicidade, porque senão tu vai perder os clientes. Não, porque tem coisas que é praia e tem coisas que não é a praia, né? Por exemplo, então hoje o que a gente está fazendo? O nosso plano, a gente tem plano, obviamente, tem planejamento. Hoje é fortalecer a capital, que é o filho mais novo, né? Então, a gente quer fortalecer a capital. A gente, por exemplo, esse ano, a gente fez muito investimento na Mova Indústria. A gente comprou muita máquina bacana. E a gente, ano que vem, também está no planejamento uma linhazinha de investimento de comunicação visual. A dos homens é mais estabilizadazinha, a gente vai segurar um pouquinho, mas ano que vem a gente pretende continuar o crescimento da capital, fazer a meta que a gente tinha das 200 placas, né? E mais algumas besteirinhas aí, que a gente vai deixar guardado, porque tem coisa bacana vindo aí. E quais são os estados que tu atua hoje? Não, eu só atuo no Ceará, né? Mas em parceria, nos ônibus, a gente tem todo o Brasil. E no LED, o sócio da gente está lá, responsável por São Paulo, Rio, Brasília e as outras capitais. A parte comercial fora do Ceará é deles. Eu digo assim, se tu tiver um cliente que quer LED em Brasília, em São Paulo, tu tem esse teu sócio aí que tu consegue, sabe? Tem. Hoje em Brasília, a gente tem a maior empena digital do Brasil. É um prédio inteiro, a cor mais linda do mundo. São 1.000 e tantos metros de LED. É mesmo? É uma lindeza, como diz o Uma fachada de um prédio? É um prédio inteiro. É um prédio inteiro. Porque está desligado aqui o celular, senão a gente mostrar. É lindo, lindo, lindo. É um prédio inteiro. Fica onde? Fica na Brasília, não sei exatamente a rua, porque mas é lindo, é lindo. Tinha um painelzão que botava lá, que era o vacinômetro gigante. 1.000 metros de LED, tu imagina. Caraca, bicho. Muito gigante, viu? Deve ser bem baratinho esse painel. Deve ser bem baratinho para fazer? Eu acho que a cota, se não me engano, eu acho que é a cota master, que eu não sei exatamente o que é a cota master, eu acho que é 300 e poucos mil reais. Para botar lá? Para botar lá. Por quanto tempo? Normalmente ele trabalha looping de 3 minutos. Muda para outro. Com 15 segundos cada um. Mas, por exemplo, esse painel, como ele eles chamam de icônico, ele tem uma
parece que tem uma comercialização diferente. Eu não sei, porque eu não posso estar falando, eu não tenho a praça lá, mas é lindo o painel. O painel é lindo. Cara, qual foi o momento mais difícil na tua vida profissional? Eu vou bater com você, foi em 2015. Foi? 2015 a gente quase vira o barco. A gente ficou de repente muito ruim, a grana ficou curta pra caramba, a gente começou a ter problema de caixa muito sério. E eu estava desesperado, eu estava... Atrasar fornecedor, não sei tudo, o quê, não, né? folha, eu estava no limite do limite. E eu tinha botado um apartamento para vender, um apartamento que eu tinha comprado. Eu comprei o apartamento pensando em transformar ele num galpão próprio. Eu comprei o apartamento com esse intuito. Eu tinha botado para vender. Para fazer caixa. Para fazer caixa. Não tinha que vender para salvar. Se eu não vendesse, eu não sei o que seria, não. E o corretor vendeu o apartamento. Estava já negociado para vender. O corretor falou uma besteira. Foi dizer que a gente estava na época da eleição e ele chegou lá e viu a gente imprimindo para político, imprimindo material político. E ele foi dizer para a mulher que ia comprar o apartamento. Ela perguntou o que é que eu fazia, disse que eu era político. Aí eu disse, não, de político eu não compro apartamento, não. Aí cancelou a venda. Tá que pariu, macho, eu não acredito tudo não. Cara, aí a gente ficou... Rapaz, corretor tem mania de falar as O que é coisas que eu vou demais, fazer, meu irmão? O que é que eu vou fazer? Doido. Tava no telefone com o Mário. A gente tem o hábito de se falar pela manhã. E eu no telefone com o Mário, dizendo para ele, bicho, eu não sei o que eu vou fazer amanhã. Eu não tenho dinheiro mais para 2 dias. E o negócio, aquela com a água já aqui. Aí eu tô no telefone com ele, toco o telefone e o nome que eu não conhecia. A Mário, corre, atende. Quando eu atendi era mulher. Aí pediu explicação, expliquei, disse para ela que não tinha nada a ver com política, você pode ir agora lá na construtora, para a gente ver a parte de documentação. Aí eu disse, posso. Aí fui bater lá. Aí vendi o apartamento. Eita. Saí de lá, ela deu a entrada, eu peguei a entrada, corri, mandei. Acho que eu estava com uma folha atrasada, uma folha dentro e faltava 5 dias, 10 dias para vencer a segunda. Aí eu já peguei a entrada, a primeira coisa que eu fiz, paguei logo a folha que eu estava devendo, a folha seguinte, e peguei o dinheiro, segurei, botei dentro, aí graças a Deus a gente passou, a gente saiu do atoleiro. Mas até hoje eu me pergunto se essa mulher tivesse esperado 3 dias para comprar meu apartamento, o que é que tinha acontecido? Foi na hora certa. Hoje, para mim, foi a vez que eu cheguei mais perto de embarcar o barco. Rapaz, que empresário sofreu em 2015, cara. Foi muito difícil, 2015. cara. 2015. É porque o povo tem memória curta, né, cara? Só lembra da pandemia, mas antes da pandemia, eu acho que a pior crise que a gente teve foi em 2015. Em 2015 foi quando a gente quase vira o barco. Que foi logo depois das eleições, né, cara? Logo depois das eleições. Foi, que começou logo com a porra da energia. Na verdade, a crise começou em 2014, né? Assim, muito leve. Mas eles maquiaram. Foi maquiada. E aí, 2015, estourou tudo. Foi. Já tinha ganho as eleições, pra que aí? Foi. Vamos estourar logo aqui o negócio. Eu me lembro que a gente tinha um cliente que fazia 2.000, 3.000 peças por mês. Passou a fazer 200. Olha aí, cara. Foi uma coisa assim, medonha. Uma empresa que tinha com a gente um faturamento bacana, fechando as portas, mas para mim, 2015 foi uma crise abafada, que mais quem estava no mercado é que sentiu. Não, quem estava, com certeza. Quem estava em casa vendo televisão não viu a crise, não. Quem é funcionário público não viu nem crise na pandemia, não existe. Não viu? Essa não existe. Isso aí realmente é uma coisa do mundo do empreendedor aí, do sofredor, independente do tamanho, viu? Independente do tamanho da empresa. Rapaz, eu ouvi uma vez uma frase seguinte: o peso da cruz vai ser sempre o máximo que você pode carregar.
Quem tem força e pode carregar uma cruz maior, vai carregar uma cruz maior. Mas o sacrifício dele é o mesmo de qualquer um. O caba que tem 2 funcionários, o cara que tem 1000 funcionários, o peso da cruz é o mesmo. E agora vamos ficar com o Ricardo Petral, que tem histórias muito curiosas, histórias sobre fé, muita fé, sobre resiliência, inspiração, né, histórias de superação como empresário. Então espero que vocês aproveitem. O episódio completo está lá, nosso último episódio do Dei Valor Podcast no ano 2021. Aproveitem e até 10 de janeiro, que a gente volta com as lives, e 11 de janeiro com o primeiro episódio do Dei Valor Podcast. Grande abraço. Mas eu disse, Neto, tu aprenda a correr comigo. Tudo que eu faço dá certo, até que eu faço errado dá certo, porque Deus está comigo. Entendeu? E é assim mesmo, e é desse jeito. Isso dá pra gente rir, né? Da história. Parece até conto escrito pro cara rir, mas não é verdade. Isso é fato vivido por mim. Vivi desse jeito, né? Ou com o Neto eu conto 4, 5 coisas bem semelhantes como essa daí, rapaz, que você vai morrer de rir. Por quê? Porque eu sou abençoado. Sabe assim, eu tenho uma condição diferenciada, cara. Não sei o que é, não. Deus gosta mais de mim do que de ti, cara. Posso fazer nada. Porra, cara. Tu vai fazer eu sair daqui deprê, cara? Pois é, cara. Ô, bicho. Mas é desse jeito mesmo, né? Rapaz, eu acho que Deus gosta mais de mim, sabe por quê? Porque ele me deu a ideia de montar esse podcast pra tu contar essa história aqui. Foi, né? Ganhou o dia, tá vendo, né? aí? Ganhou tá vendo aí onde é que tu ia contar essa história? Cara, mas pode ter certeza, cara. Assim... É por isso que eu digo assim, ó, rapaz, eu tô lá na dificuldade toda, com certeza daqui vai ter outra coisa aqui. Deus tá só, entendeu? Arrumando aqui, mas tira e queda, cara. Não tem perigo de não dar certo. Não tem perigo de não ser bom. E não tem perigo. É por isso que eu digo uma coisa para todo mundo, olha. Acontece tanta coisa boa comigo, tá certo? E a gente diz assim, rapaz, acontece as coisas boas com a gente e a gente agradece, não é assim? Pois comigo é diferente. Eu amanheço o dia agradecendo pelo não sei nem o quê. E é porque eu agradeço que eu sou feliz. Eu não agradeço por ser feliz, mas eu tenho certeza que é porque eu agradeço. Tu agradece antes. Eu agradeço a Deus todo dia, cara. Todo santo dia eu agradeço, entendeu? Pode ser o que for na minha vida. Você sabe que, como você falou, a gente sabe, empresário, bicho é bicho pra sofrer, né? A gente tá ali, aí de repente chega uma fiscalização, aí chega um negócio, aí é pressão e tal, aí diz, rapaz, a gente às vezes se estressa, né? Mas até por isso eu agradeço a Deus. Por tudo eu agradeço. Sigo ao risco a palavra de Deus, por tudo dá graças. E assim faço, sabe? E esse ano, por exemplo, o ano de Covid, que, né, esse ano que esse meu amigo disse que tinha sido o pior ano da tua vida. E para mim foi o melhor, porque eu não morri, estou vivo, escapei de 2 doenças que podiam ter me matado e consegui não quebrar também, né? Porque muita gente quebrou, a gente sabe que não foi fácil, muita quebradeira. E além de não quebrar, eu consegui crescer. Né? E além de crescer, conseguir comprar máquina nova, conseguir... Cara, eu só tenho a agradecer. Né? E pegando esse gancho aí dessa história, amigo, essa tua história que tu contou aí da Petrobras, ela também vem num momento conveniente tu contar, porque assim, como você acabou de falar, a gente saindo de um momento tão difícil, onde tanta gente perdeu entes queridos, né? Meus sentimentos aí para Vanessa, que perdeu o pai, que perdeu familiar, perdeu amigos, né? Perdeu pessoas próximas. E pior, perdeu o emprego, perdeu a oportunidade de sustentar a família, né? Pessoa que perdeu o emprego, perdeu a empresa, quebrou a empresa. Né? Que a gente sabe que é um dos maiores medos, né? do empresário é quebrar e assim, os que têm responsabilidade, porque é quebrar porque sabe que a responsabilidade que você tem de um bocado de boca que depende de você, né? Que não é só os seus funcionários, é os seus funcionários e a família deles, né? E a sua história de superação, esse caso da Petrobras, algo errado que você pode tirar aprendizado, né? E a fé, né? A fé move montanhas, né? Isso. E o momento, e esse é um dos objetivos da gente, é contar essas histórias de superação, sabe, cara? Que sirvam exatamente de inspiração para quem está assistindo. Isso, né? Isso é importante. Porque as pessoas não percam a esperança. Rapaz, perca tudo na vida, menos a fé. Não pode perder a fé.
Entendeu? Isso não pode. Essa história é uma história só. Eu tenho muitas, mas eu vou te contar que é uma bem recente, de 3 dias atrás. 3 dias, tá certo? Nós fechamos um negócio com uma empresa aqui, grande aqui de Fortaleza, na Noxul, lá na Noxul. Há 3 meses atrás. 3 meses atrás foi fechado um negócio bom, rentável, tá certo? E o acertado com essa empresa é que ela depositaria 50% e na entrega os outros 50%. Só que 3 meses se passaram e não se efetivou o pagamento. E se perdeu o contato e tudo mais. Inclusive tinha sido emitido já até a nota da metade. Aí o que é que a gente faz? Se nos reunir, não. É o jeito, cancela a nota, né? Cancela tudo, né? E esquece. A nota da entrada. Isso, esquece o negócio, tá certo? Esquece. Pronto, aí fizemos isso aí. Quando foi 3, 4 dias depois, aí liga a minha financeira, olha, o dinheiro caiu na conta. Eu disse, vixe, rapaz, e como é que nós estamos dentro do negócio agora? Ele disse, não, o negócio que era muito rentável agora, ele dá prejuízo. Pouco mais dá. Porque as coisas subiram muito rápido, né? Esses últimos meses agora, as coisas sempre subindo, né? Subiu demais. Aí ela, o que é que eu faço? Faço a devolução, né? Entro em contato com eles, devolvo o dinheiro. Era na quarta-feira. Quarta-feira, semana passada. Aí eu peguei, não, minha filha, espera aí que vamos ver primeiro o que é que Deus quer dizer com isso, né? Porque, assim, pra mim, tudo tem a mão de Deus. Eu não consigo... Eu disse, minha filha, segure aí um diazinho ou 2 que eu vou dizer o que você vai fazer. Aí eu fui para lá. No outro dia eu fui para lá, me sentei, ela conversou comigo e tudo mais. E ela disse, ei, vamos devolver o dinheiro. Eu disse, não, segura aí que Deus vai me mostrar o que ele quer com isso. Aí eu peguei meu carro e saí. Sempre eu vou embora por um canto. Fui embora por outro. Quando eu fui andando, cara, eu cheguei num terreno, estava exatamente o que eu precisava para ganhar esse dinheiro. Eu olhei para dentro, eram containers, né? O container subiu demais. Que eu entrei nesse terreno, olhei lá, mas rapaz, aí eu perguntei de quem era, isso era um cara que eu conhecia, aí eu liguei para ele, aí ele disse, não, pai, não vou vender não, porque isso aí eu vou fazer não sei o que, tal. Eu disse, não, mas tentei, mas ele não quis vender. Aí saí no carro, fui embora. Aí depois, quando eu estava lá na frente, ele ligou para mim. Aí me perguntando sobre outra coisa. Aí eu peguei e insisti, rapaz, me venda aquilo ali, porque quando eu vejo um container, eu fico todo dia se eu não comprar. Eu fico me coçando todo dia. Ele disse, pois você não vai se coçar não, vou lhe vender. Digo quanto é. Aí eu peguei e disse o valor que eu queria, ele está fechado. Aí o negócio que era rentável e virou prejuízo, passou a ser mais rentável do que era anteriormente. Entendeu? Tu conseguiu comprar mais barato que tu ia Foi, comprar. rapaz. Aí eu liguei pra minha financeira lá, pra Mel, e disse, Mel, rapaz, o negócio vai dar certo. Eu consegui fazer um negócio aqui, ela, vixe, rapaz, então tá melhor agora, o número vai ser, né, muito melhor e tal. Aí eu disse, pois é, tá vendo aí como é que é? Deus ia falar alguma coisa. Ele queria, era que a gente ganhasse mais e não ganhasse só isso. Pronto, aí fizemos, fechamos no outro dia, pá, beleza. Tá entendendo como é que é? É assim, ó, Deus não me dá a solução, Ele me dá a melhor solução. Quando é uma coisa pra mim mesmo, assim, tipo alguma coisa minha, um objeto, alguma coisa, é impressionante, cara. Desde de menino, eu olhava um carro na vitrine sem querer aquele carro. Aí eu não podia comprar o carro. Aí eu ficava, olhava o carro, ia para debaixo do carro, mas não podia comprar o carro, não tinha o dinheiro para comprar o carro. Rapaz, aí eu passei uma vez, teve um detalhe, uma vez que eu tinha um cara que vendia carro ali na Virgílio Távora, e ele tinha um Toyota Camry lindo, preto. Tava lá na vitrine, né? Aí eu passava, descia, olhava, eu conhecia, todo mundo me conhecia, porque eu olhava o carro, não comprava, né? Aí chegou um dia, eu passei, aí eu assim, rapaz, esse carro é meu, né? Mas estava demorando demais, passei. Aí eu passei, não vi o carro. Aí eu vi, venderam o carro. Cheguei, eu fiquei triste, né? Vale, meu Deus, fiquei triste. Aí fui embora, passei o dia todo pensando triste, porque o carro tinha sido vendido. Agora eu nem tinha nem dado uma proposta pro carro. Aí quando foi na volta de noite, eu passei lá e perguntei, né? O cara, não, foi vendido e tal, assim, assado. O senhor tem interesse no carro? Tinha pastinha, mas é porque o preço não dava para mim e tal. Mas me dê seu telefone. Eu peguei, dei o telefone e fui embora. O vendedor. Aí quando foi no outro dia de manhã, cedinho, o cara liga pra mim, rapaz, é o seguinte, o senhor pode até não acreditar, mas o carro vai voltar pra cá. Eu disse, o que foi que o senhor pode vir pra cá 9 horas? Posso, fui pra lá. Aí cheguei lá, o carro entrou. Aí disse, não, o cara comprou, mas não honrou, entendeu? E ele perdeu o valor da entrada, que é um valor X, e a gente vem tirando esse valor. Agora, se o senhor quiser. Eu, o carro é meu, acabou-se. Tá entendendo? Deus usou outro para pagar mais. Rapaz,
Pago, tipo, se eu tinha que pagar 100, eu só paguei 70, 80, entendeu? Por quê? Porque o cara queria vender o carro e já tinha recebido aquele valor e fez essa situação. Então, assim, eu digo, rapaz, Deus espera para me dar o melhor, entendeu? Realmente. Pois é, cara. Então, isso para mim na minha vida, isso é constante e sobre diversos aspectos. Sobre bens materiais, sobre momentos que a gente tem, né? Às vezes a gente almeja conhecer uma coisa, a gente almeja, né, fazer alguma coisa que pensa que não vai conseguir e acaba conseguindo, acaba dando certo, sabe? Tudo para mim dá certo, 100%, sempre dá certo. Então assim, amigo, se for para contar história aqui desse tipo, você vai ficar aí gravando um monte de história boa, porque tudo da minha vida dá certo, é sempre desse jeito. Mas que bom, cara, que bom. Realmente, bicho, é muita história bacana. Agora, me diz qual foi... Quando tu lembrar de alguma história, pode contar, viu? Mas eu tenho um monte aqui, não precisa lembrar não. Tem muita. Me diz o seguinte, qual foi o momento mais difícil para ti da tua vida empresarial? Qual foi o momento mais difícil? O momento mais difícil da minha vida empresarial, rapaz, eu lembro. Parece piada, tu até ri. Mas eu lembro. Eu tô rindo da tua cara aí. Quando eu inventei de botar uma sucata, né? Botar produto reciclado, né? Aí o que é que acontece? A gente vai no leilão, aí arrematava, né? Aquele lote. O lote, vamos supor, um lote é isso aqui tudinho, tá certo? Tem essas coisas, tudo que você tá vendo aqui tá no lote. Aí quando você arrematava e que comprava, aí o leiloeiro dá uma nota que é assim, lote tal, né? E o valor. E você compra aquilo ali, e aquilo você traz para sua empresa, tá certo? Mas você não inventaria coisa por coisa, um amendoim, uma castanha, né? O estoque exige que seja inventariado desse jeito, não é desse jeito. E aquilo ali, cara, foi durando um ano, né? Seguindo daquele jeito e tal. Um dia eu peguei uma fiscalização da Cefaz. Aí eram 2 rapazes. Esses 2 rapazes chegaram e... Rapaz, você tá aqui, a sua multa. Rapaz, ele disse lá o valor da multa. Era uma multa que... Eu disse assim, eu lembro que eu tava com a chave no bolso, uma chave, não sei que chave era, eu peguei a chave da memória e dei para botar em cima da mesa assim. Aí ele, o que é isso aqui? A chave aí, de tudo. Se eu vender isso aí tudo, eu não consigo pagar nem talvez 10% da multa que o senhor está dizendo, né? É tudo que eu tenho. Então acabou para mim aqui. Ponto final. Foi sofrimento, foi assim uns 2 meses de fiscalização, ele renovou, entendeu? Eu emagreci tanto da pressão que esses caras faziam em mim, que o pessoal diz assim, rapaz, tá fazendo regime? Eu tô fazendo regime. Mas qual regime tá fazendo? Tá emagrecendo? É o regime da Cefaz. É o regime da Cefaz, né? E o pessoal até, que regime é esse? Dieta Cefaz. Não queira não, que o negócio é brabo, né? Mas enfim, é o regime da Cefaz. E desse jeito, a pressão, né? Cara, eu disse, rapaz, pra mim assim, acabou pra mim, não vai dar mais. Isso foi que ano, Ricardo? Isso foi, cara, eu acho que 1998. Certo. Faz um tempinho. O fato é o seguinte, cara, que pra mim aquilo estava acabado, né? Aí o que é que acontece? Um belo dia eu tô lá, aí entra um cara muito doido, sabe assim, com a caminhoneta, Land Rover, puxando um negócio. Um cara muito doidão, muito doidão. Esse cara entra aí, queria ver um negócio lá, eu conversando com ele, aí ele viu um bicho de carregar capim lá, disse, que eu vou levar pra minha fazenda, não sei o que, e conversando, o setor gostou de conversar, e tome a conversar, e hoje é um grande amigo meu. Aí ele disse, não, rapaz, aí eu sou da Cefaz. Aí eu, eita, rapaz, eu tô com um problema que você nem imagina lá. Ele disse, o quê? Qual o problema? Aí eu falei pra ele. Aí ele é muito doido, né? Ele disse, peraí, entra aqui no meu carro. Rapaz, aí pegou o carro e me trouxe pra Cefaz aqui. Pra tu dizer como é Deus. Quando chegou na Cefaz, rapaz, parece que todo mundo tinha medo desse cara. Ele entra, todo canto entrando. Gabinete do secretário. Eu me lembro que o secretário era João Castro Silva. Aí chegou, doutor, vem cá, sente aqui, você que é minha amiga aqui, eu quero que você escute aqui a história dele aqui. Aí eu falei, né? Aí ele disse assim, rapaz, eu não vou dizer o nome dele porque eu acho melhor não dizer, né? Mas ele disse assim, rapaz, faça o seguinte, vá lá e resolva com quem são os dois. Aí são fulano e Beltrano. Chame você mesmo, o secretário, disse pro cara, né? Chame ele, converse com eles aí e diga para resolver esse negócio do rapaz aí, né? Porque assim,
Vamos para a parte econômica da coisa, não vamos deixar a parte burocrática de lado, porque ele entendeu que realmente não tinha condições, entendeu? Mas a legislação exigia, né? A legislação exigia. Rapaz, aí o cara chegou, chamou os outros 2 lá, menino, mas foi ligeiro demais que resolveu. Mas, rapaz, resolveu muito ligeiro. Aí aplicaram lá uma multa e tudo mais, mas algo assim muito... simbólica. Tranquilo, sem problema nenhum, né? E aquilo ali até gerou, depois a gente foi conversar e tudo mais, e arrumar uma forma, né? De como é que se trabalha Consertar isso. a legislação. Como é que se trabalha com isso? Porque não dá, né? Sucata é coisa sucateada, porque assim, a sucata é aquilo, vamos supor, um copo, né? Se eu comprar um copo no leilão, ele não é a sucata, ele é um copo usado. Tá certo? Por quê? Porque ele pode ser utilizado para ser copo ainda. Agora, se eu comprar um pedaço de fio velho, que não serve mais para ser fio, então ele é sucata, porque ele não é mais, pode ser usado para ser um fio, entendeu? E esse é o princípio, né? Então você gera um princípio que, da questão de inventário, né? Não existe como, dentro de uma empresa de reciclagem, você fazer inventário. Você tem ali, não é milhares não, em um ano passa milhões de itens. Então o que é que acontece? Tem que ser o quê? Tem que ser uma forma de tributação diferenciada. E isso foi feito depois, né? Tanto que eles não dão mais em cima disso, porque sabem que realmente não acontece. Existe uma tributação reduzida, existe uma série de benefícios para se fazer a reciclagem. Mas hoje em dia se incentiva até muito mais, né, a reciclagem. Existe incentivos, né? Existe uma forma de trabalhar que é preciso, né? Lógico que a questão ambiental, você diz, eu estou tirando do meio ambiente, por exemplo, nós trabalhamos para tirar a sujeira do meio ambiente, não é isso? Mas a gente é mais fiscalizado do que quem suja o meio ambiente. Por exemplo, lá na Sucacel, todos os anos, de 6 em 6 meses, nós temos que fazer 18 furos dentro dos terrenos tudinho, para poder provar que o solo que nós estamos hoje é a mesma qualidade do solo que tinha 6 meses atrás, entendeu? Então a gente tem... O ferro não está prejudicando não está prejudicando o lençol freático, né? Eu acho que são corretos, são coisas corretas, tá certo? A gente tem que realmente zelar pelo meio ambiente, a gente tem... O que é o errado não é isso aí, o errado é o seguinte, se você olhar de dentro da Sucacel para fora, você vai ver o rio Maraguapinho, na beira do rio tem um monte de plástico jogado, os caras fazendo reciclagem de forma ilegal na beira do rio, né? Na Loxul, rapaz, eu comprei uma casa agora vizinha, a Loxul, tem um camarada na rua vizinha, o portão da casa hoje ela é fechado, sabe por quê? Tem um cara reciclando na rua. A rua só passa um carro agora, é a sucata do cara no meio da rua. E o meu portão não dá para abrir mais, porque ele botou sucata até no portão. Conversei com ele já, expliquei e tal, já para alugar a casa, né? Porque está fechada a casa. Mas, para tu ter ideia, não existe a legislação para esse cara. Só existe para a gente que está bem determinado dentro do que está legalizado, CNPJ e tudo mais. Recentemente chegou uma fiscalização, e eu acho que é fundamental e é importantíssimo ter essa fiscalização, que foi da Enel. Eles chegaram atrás de cabo roubado, né? Ora, a gente lá não tem telefone, pai. O pessoal rouba os fios. Aí vai vender onde? Na sucata, tá certo? Aí a Enel vem com uma relação de sucatas, tá certo? Que todas têm CNPJ e vai fiscalizar. Rapaz, não pega nada. Porque quem compra é o ilegal, entendeu? Eu disse, rapaz, vocês estão perdendo seu tempo aqui. Porque quem compra esse tipo de produto aí é o bandido, rapaz, não é o empresário, né? O empresário, se por acaso caísse no momento de fazer alguma coisa errada desse tipo aí, talvez por engano, uma coisa ou outra, mas o bandido é que está. Então ele não está nessa relação. Por quê? Porque ele é ilegal, entendeu? Então você tem que visitar aí, sabe? Que é sair no meio do mundo aqui, onde tiver vocês entrarem, né? Não é só da relação, mas eles só podem fiscalizar o que está na relação, entendeu? Só as reciclagens legalizadas. Então o que é que acontece? Infelizmente, né, esse tipo de coisa... Aí eles devem ter tido um mandato, alguma coisa assim, né? É porque estão roubando os fios, rapaz, dos postos. Direto. Nós estamos na Petrá 3 dias sem telefone, porque roubaram os fios, tá certo? Loxul, hoje em dia a gente trabalha divulgando o número de celulares, porque ninguém roubar fio, né? Mas número fixo hoje em dia, cara, a gente praticamente deixa de lado, porque nos locais que a gente está, Barra do Ceará, ali que é Maracanaú, na beira do Siqueira, e o outro lá no Alto Alegre, tu sabe, né? Então ali, meu irmão,
Só vai quem tem negócio e coragem, né? Ali a vizinhança é gente boa. Assim, a gente tá ali há muito tempo, graças a Deus, ocorrência zero, mas é complicado, não é fácil não. Já é conhecido, né, da região também, né? Já facilita também. É muitos anos, né, cara? Muitos anos. Quanto tempo tem a Petral é da época do teu Petral teu de pai? 81, é de 1981. Certo. E a Sucacel? Sucacel deve ser de 87. Eu sou ruim com data, viu, cara? Sei lá, acho que 10 anos depois. Eu só sei que a Loxul tem 10 anos de idade, mais ou menos. Mas as outras aí intervalos assim, mais ou menos de 7 anos, 6 anos. 1987, né, que tu acha? Eu acho que é por aí. E a Loxul tem 10 anos. Loxul tem 10 anos. 2010, 2011? 2010 mais ou menos. 2010 foi que a gente adquiriu 100%, né, dela. Certo. E qual foi, te perguntei aí do momento mais difícil, né, na tua vida profissional e da vida pessoal? Da vida pessoal, rapaz, um momento mais duro na minha vida foi, eu acho que é assim, porque é difícil, né? Eu já passei por muita coisa, mas sofri muito com a morte do meu irmão. Assim, é algo, tipo assim, meu pai morreu, 69 anos, fumante, né? Tinha efizema, não parava de fumar, algo que a gente espera, né? Esperava. Acaba esperando, né? Mas o teu irmão com 23 anos, na flor da idade, de repente morreu, né? É algo muito inesperado. Meu pai também, ele assim, desestruturou a vida completamente, né? É bem complicado, mas eu acho que foi a morte do meu irmão. A morte do meu irmão foi uma coisa que me marcou muito. Teu pai e tua mãe eram vivos ainda? Meu pai e minha mãe eram vivos, Foi algo assim inesperado, né? Então, assim, foi... Teu irmão morreu em 95, né? Morreu em 95, com 23 para 24 anos, né? Era um cara altamente inteligente, rapaz. Se meu irmão vivo estivesse e trabalhasse comigo, rapaz, a gente tava longe. O bicho era... Porque assim, eu sempre entendi que eu não sou inteligente, eu não tenho inteligência fantástica. Pelo fato de não ser inteligente, eu sempre tentei desenvolver alguma coisa que compensasse. E passei a desenvolver o quê? A observação. Então eu passei a ser observador. Observo demais. Por ser observador, aí eu consigo me sobressair um pouquinho. Mas por quê? Porque eu entendo que eu não sou inteligente. Entendeu? Então eu passei a ser observador. Então, sendo observador, eu tento me sobressair. Aí eu observo tudo. Olho tudo. Eu fazia o seguinte, eu saía da empresa, ia visitar concorrente, né? E os concorrentes achavam estranho, porque nenhum, é impressionante, ninguém anda na empresa de ninguém. E eu andava na de tudinho, entendeu? Eu andava tudinho. E a negada é desconfiante de ti? Não, cara, eu fazia amizade com todo mundo, sou amigo de tudinho. É impressionante como eu tive uma... Tanto que quando eu entrei no Cinec, foi fácil botar muita gente pra dentro, porque tinha amizade com os próprios concorrentes. E na época era assim, a visão era de não bote o concorrente pra dentro do sindicato, né? Mas não, eu tenho que botar todo mundo pra dentro do sindicato. E assim, eu ia num concorrente X, né? Aí chegava lá e o cara botava assim, só vendemos vara de ferro completa ou metade. Não, favor não insistir, né? Aí eu olhava assim, eu achava tão antipático aquilo, né? Aí eu disse, rapaz, eu vou fazer o contrário. Aí botava lá, vendemos cortado de qualquer tamanho, não precisa nem insistir, né? O cara quer 1 metro, leva 1 metro, quer meio metro, quer 1 palmo, leva 1 palmo, né? Tem que levar o que quiser. Ora, rapaz, vender picada é a coisa melhor do mundo. Tu tem uma vara de ferro, né, por R$100, aí tu vai vender a metade, tu vende por 50? Não, vende por 60. Né? Por quê? Porque o cara deixou de perder os outros 50, só perdeu 10. Não é assim? E assim vai o raciocínio para os pequenos. Aí você compra máquina de serra. Eu comprei várias máquinas de serra. Comecei comprando pequena. Hoje eu tenho uma máquina de serra que corta um boi no mês, 600 de diâmetro, entendeu? E assim, a gente começa a prestar o serviço. Aí o cara precisa de 1000 pinos, a gente entrega 1000 pinos. Ao invés dele levar a vara de ferro, ele leva tudo já cortadinho, tudo serradinho. Isso foi eu observando a atitude de um concorrente. Entendeu? E por aí vai. Muita coisa desse tipo aí. Chegava, olhava e, eita, é o contrário, entendeu? É o contrário. E fui agregando
dentro do meu negócio, baseado no que eu observava no negócio do meu concorrente. Nunca foi imitando. Mas por que não foi imitando? Porque assim, nunca percebi nada que fosse feito que a gente já não fazia, entendeu? É que pudesse ser feito. O que eu sempre gostei foi assim, postura. Eu observava muito a postura da pessoa. Tinha um representante chamado Justiniano Pinho Pessoa. Era um representante. Rapaz, eu admirava aquele cara. Eu assim, quando eu crescer, eu quero ser igual a ele. O cara era de uma conduta ética, de uma educação, um cara fino, entendeu? Eu disse, rapaz, é assim que a gente tem que se portar, né? É assim que a gente tem que ser nos nossos negócios, é assim que a gente tem que falar com o nosso cliente. Aí a gente vê aquilo ali, é uma coisa bacana da gente, né, querer, mas assim, do que se diz respeito. Por exemplo, o pessoal diz assim, ó, você compra o aço na empresa X e recebe em até 72 horas. Diz, não, com a gente é assim, se comprar de manhã, recebe de tarde. Se comprar de tarde, recebe no outro dia. Então vamos ganhar nisso aí. Quando a gente não consegue ser o maior, a gente tem que ser o quê? Melhor. Melhor, né? Então a gente luta para ser o melhor. Escuta, conversa, procura ver o que é que acontece e tenta oferecer alguma coisa diferenciada. E só se consegue fazer isso como? Observando. Então, já que eu não sou inteligente, eu vou observar e vou continuar fazendo as coisas acontecerem dessa forma, né? Observando sempre. É importante demais na vida da gente observar, até pra gente mesmo, né? Chega em casa, toma um banho, aí só observa, né? Como é que foi meu dia, o que é que foi, daí você fica só observando e consegue amanhã fazer algo diferente, incrementar alguma coisa, consertar um defeito, né? Consertar algo que possa fazer você caminhar de forma mais rápida, né, para o seu objetivo. Bom, cara, que bom. E me diz uma coisa, em relação ao CIMEC, né, que a gente está anotado aqui para falar, como foi a tua entrada no CIMEC lá? A entrada do CIMEC foi a coisa mais engraçada do mundo. O Zezinho tem participação nisso aí, né, porque eu entrei no sindicato porque me convidaram e passei para... Assim, eu era presidente na época? Valdelírio. Valdelírio era dono da Microsol, que foi vendida, né, que hoje é a APC. Valdelírio hoje é um cara que... O maior sonho do Valdelírio era morar na Itália, né, na região da Toscana. Ele gosta muito de vinho, né, e assim o fez. Hoje ele tem casa lá, mora aqui, mora lá. Tem alguns negócios por aqui, imobiliário, alguma coisa de sociedade com pessoa que tem posto, alguma coisa. Mas o Valdelírio hoje está fazendo o que ele gosta, mais gosta, que é isso aí, né. Mas era o Valdelírio. Tá fazendo agora, que nem o Zezinho, contando dinheiro. Ele está contando dinheiro e curtindo os vinhos dele, né. Maravilha, eu teve um interessante, eu teve um aniversário do Valdelírio, acho que foi de 50 ou foi de 60 anos, não lembro. E ele me convidou, e eu sabendo que ele gostava muito de vinho, eu tinha comprado 2 garrafas de vinho em São Paulo. Cara, perfeita os vinhos. Fatinello della Peve. Eu não entendo de vinho, e eu até nem bebo vinho porque eu tenho problema de ácido úrico, né? Eu tenho problema de gota. E o vinho para mim é um veneno. Mas aquele vinho era fantástico. Por que eu achava fantástico? Na minha ignorância, aquele vinho, ele tem um gosto de Jack Daniels. E eu sou doido por Jack Daniels, entendeu? Eu cheirava o vinho, rapaz, isso é um Jack Daniels numa garrafa de vinho. Então eu gostava daquilo ali. E esse vinho, rapaz, é uma maravilha. Mas não sei dizer o que é que ele é, não. Só sei que o cheiro dele é de Jack Daniels. Então eu peguei e dei uma garrafa dessa pro Valdelírio. E o Valdelírio, um cara muito educado. Depois de uma semana mais ou menos, ele disse, vou abrir tua garrafa hoje e tal, e filmou e tal, todo aquele métier e tudo mais. Ele disse, fantástico, eu nunca tomei um vinho como aquele. Ele elogiou muito o vinho, é um vinho bem conceituado e tal. Quando foi depois de um mês, ele filma ele lá na vinícola, lá na Toscana. Foi lá na vinícola onde se produz, vê o vinho lá e tal, e comprou umas caixas de vinho. Inclusive, tá me devendo, né? Eu disse que ia me dar eu tô esperando. Mas para tu ter ideia, então é algo bacana, né? O negócio desse, o Valdelírio. Então o Valdelírio é um cara com uma percepção muito bacana. Eu fui convidado para ir para o sindicato e eu sou muito assim de cumprir horário, de cumprir assim, cara, eu costumo dizer o seguinte, se eu não chegar na hora é porque eu morri. Porque me atrasar, cara, é difícil. Porque quando eu me atraso, e isso é um caso, assim, difícil de acontecer, eu aviso antes. E normalmente quando eu aviso antes, eu acabo não me atrasando. Eu só vou chegar atrasado em 10 minutos, eu acabo conseguindo chegar na hora. É muito difícil mesmo, entendeu?
Então eu sou cumpridor de horário, eu gosto de ir, eu sei o que eu ia tudinho, né? Sempre ia, sempre muito presente. Só lembrando aqui que eu pedi para ele chegar aqui 6h30, ele chegou aqui 6h15. Pois é, aí o que acontece? Eu comecei a conversar muito, né? Que eu sou muito conversador, né? Tu vê, né? Aí conversa com outro, comecei a fazer amizade com o povo lá e tal, e a gente inventou um happy hour. Terminava o CIMEC, tomava um e batia um papo, e disse, rapaz, vamos fazer negócio aqui. Porque o CIMEC, ele tem uma característica interessante, ele é muito heterogêneo. Tem a empresa que fabrica ventilador, que fabrica geladeira, mas tem o cara que fornece aço, mas tem, entendeu? Então é heterogêneo, dá para fazer negócio com os próprios associados. Assim, os sócios do CIMEC, associadas, eles nem sempre são concorrentes. Nem sempre porque a cadeia é muito grande, né? Exatamente. Então isso aí, eu comecei a criar esse negócio de a gente conversar e fazer negócio e tudo mais. Diferente do Singpan. Todo mundo faz todo pão, mundo né? é padaria. Todo mundo é padeiro, né? Mas lá o que acontece? Com isso começou a ter aquele envolvimento, amizade e tal, e aquilo bacana, criou muita amizade. E chegou um belo dia, ia ter eleição. E eu nem sabia disso, eu não acompanhava nada. Eu só sei que eu estava em Jericoacoara, em cima do Morro do Pôr do Sol. Estava lá em cima de Jericoacoara, olhando para o pôr do sol. Bem localizado. A única coisa que eu lembro é que eu tinha uma bichinha de cachaça, um copinho, eu estava lá, tomando minha cachaça, né? Aí liga para mim Raulmiro Maia, que era M. Maia, né? M. Maia. Raulmiro liga para mim, rapaz, que o seu nome aqui foi o nome escolhido para ser o presidente do CIMEC. Eu estava ficando doido, mas estou aqui bebendo cachaça aqui. Aí, não sei o que, aí desligou. Aí liga o Valdelir. Rapaz, aí começa a ligar. Todo mundo ligando, né? Aí eu disse, não, rapaz, sai dessa, eu vou nada. Eu fiquei com medo, cara. Você ficar foi com medo. Eu vou me comprometer com um negócio desse, ter uma falha da vida, né? Enfim. Aí o Zezinho liga pra mim, rapaz, tu não pode perder essa oportunidade, não. Estão te chamando pra dentro, né? Tu não tá atrás de nada, não. Não perca essa oportunidade, você vai ter a oportunidade de fazer amizades, conhecer muita gente e tal. É um network bacana, eu sei que você é um cara que gosta de fazer amizade e tal. Eu disse, rapaz, pode ser que seja por esse lado aí, tem uma saída, né? Então, depois de algumas conversas, acabou que eu aceitei. Quando eu aceitei, aí eu fui para um almoço, né? O Fernando Cirino, quem era para ter ido era o Valdelir, mas o Valdelir estava justamente naquele período de transição da venda da empresa. Então ele ia para os Estados Unidos, era coisa outra e tal, e não podia. Ele pediu para o Fernando ir no lugar dele, o Fernando Cirino. Foi o Fernando Cirino, o presidente da FIEC, era o Roberto Macedo. Me chamaram para um almoço, né? Para conversar lá naquele restaurante que tinha ali, eu não lembro mais o nome ali, na Desembargador Moreira, um restaurante de carne lá. E fomos para esse almoço e conversando lá e tudo mais. Aí Murano, exatamente, Murano. Para você tem a memória, hein? Aí eu lembro que lá o doutor Roberto Macedo, né? Disse assim, o que é que você faz? Eu disse, eu sou sucateiro. Aí ele disse assim, não, rapaz, que é isso? Você trabalha com reciclagem, não é isso? Não, eu sou sucateiro mesmo, eu gosto da sucata. O valor é a sucata. Aí, existia, o próprio Roberto Macedo já disse isso, eu estou falando isso porque ele já falou isso, né? Que ficou aquela história assim, rapaz, esse cara mesmo, entendeu? É melhor a gente... Vocês têm certeza? Vocês têm certeza, né? Porque ele tinha a CEMEC, né? Que era associado ao CIMEC, né? Eu sei que o Fernando, não, é esse aí mesmo, eu conheço desde o tempo do pai, não sei o que e tal. Enfim, ficou eu mesmo, né? E depois o CIMEC era que fabricava gerador, não era? Fabricava transformadores. Transformadores. Aí eu assumi o CIMEC, né? E assim, a gente conseguiu imprimir um ritmo bacana. O CIMEC cresceu muito, né? E eu lembro que o doutor Roberto depois me chamou, aí disse, rapaz, eu errei com você e tal. E falou, né? E o doutor Roberto gostava de me chamar de doido do bem. É um doido do bem. Por que era doido do bem? Porque quando tinha essas reuniões, essas conversas, né? O pessoal... Tem muita gente que fica muito só no setor calango, né? Só aceitando, né? E tal. E assim, eu falava e eu era contra às vezes. E aí o pessoal dizia, e lá e vem dizer, não, deixa o doido do bem falar. Ele era um democrata, né? O Roberto Macedo é um democrata. Aquele homem é um exemplo, né, de vida. Aquele homem eu tenho como exemplo o doutor Roberto. Antes de conhecê-lo, eu ia tomar café na padaria dele e via o doutor Roberto pegando queijo no carro, levando lá para dentro, né? Descarregando o carro dele. Eu disse, rapaz, um homem desse, bilionário, né? Um patrimônio do Grupo J. Macedo, um cara com uma humildade dessa, rapaz, uma humildade
que não dá para medir, né? Não dá para medir. E assim, eu já tinha assim, uma admiração pela postura dele. E depois disso, que ele veio falar comigo, ele imprimiu ainda mais a humildade dele, né? Em reconhecer o erro dele e vir conversar. É tanto que no meu discurso de despedida do CIMEC, eu disse para o Roberto, né? Que a gente, naquela ocasião, a gente deu a medalha para ele e para o Carlos Prado, doutor Carlos Prado, né? E eu disse para o doutor Roberto, você é um cara que se faz tão humilde que cresce, é maior do que os outros. A forma, a postura como ele tem, a forma como ele se apresenta, é um cara tão humilde, tão justo, que ele se torna maior do que os outros. Ele aparece mais do que os outros, né? Então eu acabei que assumi o CIMEC, né? E aí aquela história toda. Foi quantos anos lá, cara? Cara, é mais uma coisa de Deus, pra você ter ideia, né? Só fazer um parênteses aqui. A época que tu era presidente do CIMEC, que eu fui presidente da AGE, que o presidente era o Dr. Roberto Macedo, eu também tive esse prazer de conviver com ele e assina embaixo em tudo que você falou dele. Que realmente é um mega exemplo de uma pessoa super humilde e você pode, se bem que agora com o Covid, com a pandemia, não sei, mas antes, todo dia à noite você passasse na Montmartre, ele estava lá. Aí tá lá, continua do mesmo jeito. Entendeu? Então ele estava lá. Então estava lá, sempre foi trabalhador, sempre foi, né, humilde, né? Nunca foi uma pessoa de ostentar. Acessível, né? Muito super acessível. Né? Eu me lembro que na minha época de presidente da AGE, sempre que eu precisei da FIEC, eu precisava falar com ele, era sempre portas abertas, né? Evitava falar com ele quando eu não precisava, quando eu podia muito bem resolver com o Ricardo Cavalcante, que era diretor, né? Com o Carlinhos Fugita, que era diretor dele, né? Na época. Então, quem era mais? Era o Edgar, que era o adjunto, e o Gama Filho. Era o Gama. O Gama era o financeiro, né? Então era o Gama, o adjunto era o Edgar, e o Carlinho, o adjunto era o Ricardo. Então, assim, resolvia sempre que dava para resolver com eles, resolvia com eles. Quando não resolvia com o próprio superintendente, né? Que na época eu acho que era o Paulo. O Paulo, né? O general Paulo Studas. Paulo Studas, não é isso? Paulo Studas. Então, assim, mas ele sempre foi acessível, sempre foi essa pessoa humilde e todo mundo fala isso, né? Então, ele não faz de conta, é exemplo mesmo. Exemplo de vida, né? Assim, você perguntou sobre a questão de quanto tempo eu fiquei lá, né? O CIMEC, o Estatuto do CIMEC, ele rezava um mandato de 3 anos para o presidente. Quando nós entramos, logo em seguida, criou-se na FIEC uma linha em que os sindicatos deveriam alinhar os mandatos com o da FIEC, que era 4 anos. Então a gente teve que fazer uma reformulação estatutária, né? E passou a ser 4 anos, né? Então seria 3 anos, né? Mas o próximo seria 4. Tá certo? Então fiquei 3 anos. 3 anos e deveria ter saído. Porque tinha dado minha contribuição, tá certo? Quando foi para ter a minha saída, que era para ter montado uma chapa e tal, na época eu falei com o Fred Saboia. E o Fred acabou, o Fernando Cirino veio, depois o Fred, acabaram me engabelando, essa é a verdade, né? E disseram assim, não, Fred, não, fala o seguinte, tu fica aí, que depois tu pede uma licença, eu assumo. Eu disse, como é esse negócio, né? Aí disse, não, pois tá bom, pois então vamos criar um cargo de vice-presidente, não tinha. Aí criei o cargo de vice-presidente e botamos o Fred Saboia. Para eu entrar no segundo mandato, depois de 1 ano eu sairia e o Fred assumiria. Tá certo? Só que não, né? Aí... O segundo mandato era de 4? Era de 4, que mudou para 4, né? Então, eu acabei que fiquei 3 mais 4, 7. Né? E eu sou o único ex-presidente e presidente que ficou 7 anos no CIMEC. Por quê? Porque se o cara tivesse ficado 2 mandatos de 3, ficava 6. Rapaz, se ficar 2 de 4 agora, fica 8. Mas 7 só quem fica sou eu, certo? Mas eu acho que o Fernando Cirino ficou 7? Não ficou 7 não. Ele só ficou 1 mandato só. Não, eu acho que... Não, foi na FIEC que ele ficou 7. Pode ser, mas no CIMEC só quem ficou. E ele gosta do número 7, né? Eu também. Tu também? Eu também. O número 7 é meu, no CIMEC ninguém toma. É? E assim, interessante assim, que as coisas acontecem, né? E assim, por que foi isso, né? Por que foi isso? E assim, eu disse assim, rapaz, Deus é muito interessante o que Deus faz comigo.
tudo tem uma história. Pá. Os 7 anos, cara, ele sela aquele período, né? Que eu tinha que ter passado por lá, sabe? Não foi em vão. Fui porque era vontade de Deus. Qual foi o ano que tu assumiu e o ano que tu saiu? Pergunta difícil. Eu não Não, sei essas coisas. eu tenho que cara, mexer na tua memória. Cara, aí. só se for pegar aí e pesquisar, eu acho... Não, tu saiu, era o Beto já, presidente? Era o Beto. Então tu saiu depois de 2015, né? Acho que 2015 eu saí. Acho que foi 2015, né? Então tu entrou mais ou menos em 2008. Acho que isso mesmo. 2008, 2015. Foi isso aí que aconteceu. Que eu fui presidente em 2011 e tu já... Pois é, então foi desse jeito. Mas já era o Beto. O Beto já estava, né, no mandato dele na No federação. começo do mandato dele. Eu estava no começo do mandato dele. Mas assim, quem ficou 7 anos fui eu. E para mim isso é muito significativo pelo número 7. Que é um número que... Né, Doutor Fernando vai ficar sentido aí com esse negócio aí. Mas é verdade, né? Para o judeu, o número 7 é um número que... É um número divino, um número perfeito, né? Então, foi uma maravilha, sabe? Para mim, a história toda do CIMEC, ela passou pela mão de Deus também. E tudo que aconteceu lá. Tudo foi maravilhoso, cara. Assim, às vezes a gente só vai entender depois, né? É como uma dor, é como um sofrimento, a gente sofre às vezes, passa um tempo sofrendo e só depois vai entender. E é bom que a gente consiga entender a coisa enxergando o plano de Deus na vida da gente. E propósito, né? Propósito, cara. Pode ter certeza que existe um propósito. Um dia a gente se cruzou no caminho, a gente conversou, a gente se tornou amigo, a gente bateu papo. Eu lembro quantas vezes a gente nos encontramos lá na Loxul para conversar, né, sobre as situações que a gente estava vivendo. Ou seja, cara, a gente pode se ajudar, né? Isso aí eu tenho certeza que para mim foi um aprendizado, talvez para você também. Tudo é um propósito de Deus, sabe, cara? As coisas boas e as ruins. E as ruins, normalmente, elas nos preparam para coisas melhores. Comigo é sempre desse jeito. Quando a coisa tá ruim, o pessoal até diz assim, rapaz, se ainda tá ruim é porque não chegou no final. Porque o final vai ser bom para mim. Aí se durar 100 anos, vai ser 100 anos, mas depois vai ser bom, entendeu? E assim, eu não vivo para esse mundo, eu procuro viver para a vida eterna. Então isso aqui, às vezes você fica pensando assim, dá tanto valor às coisas daqui, se prende tantas coisas daqui, né? E na verdade tu morre amanhã, cara. A pandemia veio para ensinar isso, né, cara? Pois é, não vale nada, né? Então é bom que a gente se prepare para a vida eterna, né? Para a vida eterna, para viver diante de Deus. Você falou muito bem agora. Desse mundo a gente não leva nada. Tem que plantar coisas boas, né? Pelo menos para ficar coisas boas, né? Exatamente. E as pessoas têm que saber que a vida é cheia de picos e vales. Picos e vales. Né? Então você às vezes está num vale, mas não se desespere que vem um pico logo adiante, né? Certeza. Porque é o que você falou. Às vezes num momento tá ruim, não sei o que, mas vem coisa boa depois. Isso com certeza, meu irmão. Tem que ter cabeça, né, cara, para passar nesses momentos difíceis, né? Isso é por isso que é muito importante, né, a família da gente, né? Porque total. Quando a gente está num momento difícil, tem a família para nos receber, né? O Porto Seguro é a família, né? Você chega em casa, né? A esposa, é o filho, né? Tudo isso dá um combustível muito grande para você ir para frente, né? É assim, eu acho que você que é pai, como eu, é do mesmo jeito. A gente trabalha pensando em dar o melhor para os filhos, né? A gente sempre quer ver o filho projetado na frente de forma boa. E nos dá prazer isso, né? É o amor, né? O amor é um sentimento tão sublime, tão maravilhoso que nos faz sofrer achando bom, né? Porque a gente quer dar o melhor para aquele que a gente ama, né? Então, essa aí é a coisa melhor que existe na vida da gente. Hoje eu estava conversando com um amigo pela manhã, ele sempre me liga e às vezes tem gente que diz assim, rapaz, tu devia ser consultor. Porque muita gente liga, muita gente pergunta, conversa uma coisa, outra, pede uma opinião, pede um conselho, né? E assim, não é vaidade eu estar falando assim, porque realmente isso acontece. E assim, eu tenho muito esse dom de conversar, de aconselhar, de tentar mostrar. E esse amigo hoje conversando, e eu dizendo para ele assim, rapaz, como é interessante o prazer que eu tenho de fazer um bom negócio. Por exemplo, esse negócio lá do container, eu sei que o resultado foi bom, né? Bacana, aí me dá um prazer sensacional. Não é o dinheiro. O dinheiro é bom? Lógico que é bom, né? Mas o negócio deu positivo, isso é bom, né? Aí você já começa a pensar, vou investir, né?
Quando os negócios vão sendo bons, a gente já... É aquilo que o pessoal diz aqui, a medição lá que a CNI faz, que é o quê? É do empresário, eles falam... Índice de satisfação, índice de satisfação, índice de credibilidade no futuro, né? Assim, então, assim, o mercado funciona com isso, né? O mercado, ele funciona, é futuro, né? Assim, eu vou acreditar, então todo mundo vai para cima, né? Então, é do mesmo jeito a gente. A gente, quando faz um negócio bom, a gente começa a acreditar, a gente quer investir mais, rapaz, é a roda do bem, né? É a roda do bem. Então, quando a gente conversa com as pessoas, sempre nesse tom, mostrando que as coisas, mesmo as ruins, são nada mais, nada menos do que um tempo para chegar em alguma coisa boa, e mostra que realmente se existe, começo, meio e fim acontece, como na minha vida acontece, essas coisas, eu tenho certeza que servem de combustível para outras pessoas. Isso, cara, é uma grande engrenagem que acaba girando algo muito maior e para cima, que é o quê? O progresso do nosso estado, é o progresso das pessoas que trabalham com a gente. Tem coisa mais gostosa, tu vê aquele funcionário que entrou contigo ali, como eu tenho vários que entraram como aprendiz, 16 anos, e hoje estão lá em cima, sendo arrimo de família. Poxa vida, cara, eu tinha uma menina que trabalhava comigo, entrou com 16 anos, ela com 19 já era arrimo de família. Entrou pro comercial, se deu bem, começou a ganhar dinheiro, aí já compra apartamento, né? Cara, é muito bacana você ver o progresso da pessoa, né? Realizando sonhos. Realizando sonhos através do trabalho dela, sabe? Do mérito dela. Não é o mérito, né, cara? Isso é fundamental, a pessoa trabalhar, crescer, como uma chegou para mim, trabalhou dos 16 aos 25, né? Desde aprendiz. E disse, olha, eu tô querendo desafios novos, eu tenho Disse que estava disposta a ir muito mais longe do que aquilo ali, né? A gente tem o hábito lá na Locksul de pagar 50%, 60% da faculdade, sempre incentivar o estudo, né? Então essas pessoas dão um resultado maior. E às vezes você perde, como realmente essa menina eu perdi para o mercado. Mas hoje ela está onde? Está na Coca-Cola, está numa posição, entendeu? Onde é que ela começou? Comigo, lá na Locksul, como menor aprendiz, entendeu? E Deus manda outro, cara. Então que eu seja esse instrumento. Porque mesmo esses que vêm ali aprendendo comigo, dão lucro para a empresa, geram condição melhor para a empresa. Se é isso que Deus quer de nós, que nós sejamos abertos para isso.